Vamos falar de energia elétrica, da queda do serviço, porque nós temos a informação que o consumo de energia aumentou muito agora no mês de outubro, com esse calorão batendo o recorde, muita gente usando aí ventilador, ar-condicionado. Mas aí, o sistema vai dar conta de atender esses clientes, de suportar toda essa carga? José Januário de Oliveira, que é responsável por operação e manutenção da Enel, está agora ao vivo conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde aí a todos os telespectadores. O que o senhor tem a dizer a esses clientes que já estão reclamando e recorrendo, inclusive, ao PROCON por causa das constantes quedas de energia? PROCON nos passou a informação que nos primeiros dias do mês de outubro recebeu aí mais de 29 reclamações. E aí, nós queremos saber o que a Enel está fazendo com relação à infraestrutura e o cuidado, o zelo mesmo com esses consumidores. Bom, a gente sabe que o sistema elétrico ele é dividido em 3 etapas, né? Ele é dividido entre a geração de energia, a distribuição e a transmissão. Nós dependemos de que esses três agentes funcionem bem para que a gente consiga manter o equilíbrio entre o sistema. Da parte da Enel na distribuição, os investimentos que estão sendo feitos são justamente no sentido de cada vez mais fazer com que essa rede ela seja mais robusta, ela comporte essa carga. Hoje nós temos uma rede equilibrada que consegue atender essa demanda. Claro que em alguns pontos específicos a gente trata essa gestão da demanda com a atuação dos equipamentos que nós chamamos de telecontrole. Para vocês terem uma ideia, no estado de Goiás já foram instalados aí nesses últimos 3 anos mais de 5.000 equipamentos de telecontrole que nos possibilita fazer essa gestão da rede, principalmente nesse momento onde o consumo aumenta muito. Esses equipamentos eles são todos controlados pela nossa central em Goiânia e possibilita, por um exemplo, eu tirar um cliente que está numa linha que tem uma carga maior para uma linha que tem uma carga menor. E isso ajuda nessa gestão e nesse equilíbrio do sistema. José Januário, por que as quedas de energia, elas quase sempre acontecem quando chove? A gente viu uma chuva bem tímida aqui na região metropolitana e isso foi suficiente para ter uma queda acentuada de energia em vários bairros. Muitos moradores tiveram, inclusive, prejuízos com seus eletrônicos queimados. Bom, assim, quando a gente faz um investimento na rede, a gente torna a rede mais robusta. Mas a gente não tira, por um exemplo, os intempéries da natureza que são sobre a rede. Vou dar um exemplo. A chuva que pegou a metropolitana, toda a região metropolitana de Goiânia, essa madrugada choveu muito no centro, choveu muito no sul do estado. Foram chuvas com intensidades de raios e muitas das ocorrências que nós estamos resolvendo agora foram ocorrências que as árvores foram jogadas por cima da rede. Nosso sistema é um sistema aéreo, ele é um sistema que ele fica exposto ao tempo. Então, as falhas que foram registradas, na sua grande maioria, elas estão realmente diretamente ligadas a esses eventos climatológicos que a gente não consegue controlar. O que a Enel fez e está fazendo foi se preparar com mais de 70% de turmas. Nós temos 70% de turmas a mais que nós tínhamos no ano passado, por exemplo, para que, havendo as falhas, a gente consiga fazer a recuperação dos defeitos e a normalização do serviço no menor tempo possível. José Januário, vamos lá, todos nos ajudando, apesar de todo esse calorão. Dicas de consumo consciente aos nossos telespectadores, por favor. Bom, a gente sabe que nesse calor que vivemos em Goiânia, né, chegamos a ter o dia mais quente dos últimos 83 anos. É natural que as pessoas vão usar mais o ar-condicionado, usar mais o ventilador, usar mais o umidificador. O que a gente orienta é usar sempre de forma racional. Se vai usar o ar-condicionado, procure manter o ambiente fechado. A gente vê muito cliente usando o ar-condicionado com as janelas abertas, por exemplo, muito relato disso. E isso faz com que o consumo aumente, porque o ar precisa trabalhar mais para refrigerar aquele ambiente. Então, aqueles que utilizam do ar, procurem manter o ambiente fechado, colocar sempre o equipamento ali numa programação que automaticamente ele desligue, e isso vai contribuir bastante para que a pessoa tenha até aí um alívio no consumo na sua residência. Ok, José Januário de Oliveira, responsável por operação e manutenção da Enel Distribuição Goiás, que gentilmente nos atendendo aqui, conversando com os nossos telespectadores, isso que é importante. Uma boa tarde, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde a todos.